Bom, então estamos gravando. Boa tarde para vocês aí, né? Gostaria de compartilhar que nós estamos aqui gravando os nossos encontros, a fim de compartilhar os nossos conteúdos aqui da Digitalmente Livre. A gente está em processo de reinvenção, né? De estruturação. Então, a gente também está construindo alguns conteúdos aí importantes para fazer um alinhamento da nossa cultura. Hoje o nosso tema é práticas de facilitação, né? E só para contar para vocês que vai ser uma coisa mais explicativa mesmo, né? A proposta de hoje é um pouco mais expositiva, para a gente ter esse conteúdo aí guardado. Mas, claro, logicamente, a qualquer momento vocês vão me interrompendo aí, vão me complementando. Quando nós estamos com pouquinhas pessoas aqui na live, fica mais tranquilo também essas interferências e contribuições, né? Porque com certeza vocês também têm contribuições aí importantes que podem agregar para o pessoal dentro da rede. Nem sempre é fácil a gente estar com todas as pessoas, o horário tem sido uma questão para a gente, então a gente escolheu esse caminho de seguir e depois ir compartilhando com quem interessar e aí assim a gente não para aí com as nossas atividades. Bom, então já começando assim sobre as práticas de facilitação, né? Esse é um convite, né? Então a gente sempre começa com um convite, com uma proposta, com um pedido, né? Sempre desse lugar, né? Da pergunta. Só para fazer um parênteses, hoje nós não vamos fazer o check-in como normalmente a gente faz, porque realmente o objetivo é ser um encontro mais conteudístico, vamos dizer assim, né? Apesar de nem tanto, né? De ser assim, enfim, saindo um pouco dessa linha do conteúdão, assim. Então, aqui ninguém é obrigado a nada, cada um está aqui na Digitalmente Livre porque quer e pelo tempo que desejar, né? Então, também é um princípio interessante que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas é sempre como levar as coisas para o lugar da brincadeira, para o lugar do jogo, sabe? Para o lugar do, né? Tá tudo bem, né? A gente não obriga ninguém a estar aqui e aceita esses ires e vires das pessoas nos fluxos de cada um. E aí eu trouxe essa tela aqui, eu vou até dizer de onde ela veio, porque se a gente vai postar no YouTube esse vídeo, talvez a autora reconheça. Eu peguei do Camp, que foi uma imersão em autogestão que eu fiz na Fazenda Forquilha, com o pessoal da Target Steel e do Dragon Dreaming. E a gente tem usado muito esses princípios aí também, né, Beni, nas nossas lives aí, nos nossos encontros. Então, as pessoas que vieram são as pessoas certas. Quando começa, é a hora de começar. O que acontece é a única coisa que podia acontecer. E quando acabar, acabou, né? Então, eu trouxe aqui um texto. E só uma observação ao longo aí da apresentação, eu coloquei fotos reais aí dos nossos movimentos, né? Das coisas que a gente já fez, dos eventos e tudo mais, e dos membros aí da nossa rede, que mesmo não estando aqui na live, eles estão representados aí nas fotos. Será que é possível criar organizações livres das patologias que aparecem tão frequentemente nos ambientes de trabalho, livres de politicagem, burocracia e rivalidade, livres de estresse e exaustão, livres de resignação, ressentimento e apatia, livres das exibições do topo e do trabalho penoso da base? Será que é possível reinventar as organizações, projetando um modelo que torne o trabalho mais produtivo, gratificante e cheio de significado? Será também possível criarmos ambientes de trabalho significativos, escolas, hospitais, negócios e organizações sem fins lucrativos, onde os nossos talentos possam florescer
e as nossas vocações serem honradas, é um trecho do livro Reinventando as Organizações, que eu quis compartilhar com vocês. E para a gente ter organizações sem esse perfil, a gente precisa de um elemento muito importante, de um papel, né? Que aqui a gente vai falar hoje, que é o facilitador, né? A gente vai falar de facilitação, que existe um enfoque um pouco diferente entre a facilitação, os facilitadores, né, nesse âmbito. Eu coloquei escola, mas seria nesse âmbito de aprendizagem, mais de crianças e jovens e das organizações, né? Porém, o princípio é o mesmo, né? Que a gente está buscando aqui é construir relações de confiança, de segurança, de acolhimento, de apoio e de entrega. Então, assim, a forma de conduzir vai mudar um pouco, né? Assim, a gente tem práticas um pouco diferentes, mas o que a gente está tentando desconstruir ou reconstruir é essa relação de quem um manda, o outro obedece, essa relação de poder sobre o outro, né? Então, independente do ambiente, a gente está falando de reconstruir, enfim, essa aprendizagem, essa relação de um lugar da troca, de um lugar do fazer junto, de um lugar do cocriar, né? Então, eu trouxe aqui um pouco dos padrões do passado, pensando naquilo lá que eu li no começo. Oi, Nádia, bem-vinda. Estamos aqui já nas explicações, tá? Hoje eu falei para os meninos aqui que vai ser um pouco mais expositivo, para a gente ter esse conteúdo também guardado na rede, mas se você tiver alguma intervenção aí, a gente vai fazendo ao longo, tá bom? Tá bom, beleza. Então, pensando nos padrões do passado, o que a gente tem, né? Essa história do capitalismo, essa história que aí traz o quê? Traz a competição. Competição traz individualismo, né? Porque a gente está sempre meio que se protegendo do outro, e aí isso traz medo, porque se você acha que o outro quer pegar teu lugar, você se fecha, você sente desconfiança, você julga o outro e é julgado, né? Falta transparência nas relações, a gente vai criando um sistema, um modo de operar, um modo de organizar, em que a gente não fala abertamente sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas opiniões, né? E aí eu vou para o lugar, né, pensando nas organizações, então é bem aquela posição do professor, do chefe, do patrão, quer dizer, o domínio de um sobre o outro, né? Quando ou também aí vai para a família também, né? Como essas estruturas hierárquicas, né? Daí o pai e a mãe com uma postura bem, né, de domínio, de controle, de poder sobre o outro, que é resquício de uma sociedade aí, né, enfim, tecnicista, do patriarcado, do capitalismo, de tudo isso que a gente vem conversando aqui na Digitalmente Livre e que é, né, romper com esses padrões do passado, que eu não vou me aprofundar muito aqui, eu só quis trazer esses elementos aí para a gente pensar como que a gente vai, então, desconstruir esses padrões e pensar numa nova cultura, né? Uma nova cultura de, enfim, das organizações, uma nova cultura de como a gente se relaciona, de como a gente se organiza, de como a gente conduz todas as coisas na nossa vida, né? Que é baseada na confiança, pensando na colaboratividade, na colaboração, que vai para o lugar da entrega ao invés do medo, que tem a facilitação, o facilitador no lugar do professor, no lugar do chefe, no lugar do, né, do patrão. Aí a facilitação ela tem essa coisa do apoio, né? Da gente realmente oferecer apoio e ser apoiado e ir para um lugar assim que tem a ver com a colaboratividade, né? Ela contempla, para mim isso foi um grande viés para mim na minha vida, assim como pesquisa, como educadora e pesquisadora de desenvolvimento humano, que desde quando os meus filhos eram pequenos e desde quando, enfim, trabalhei com educação, com escola, era assim,
cara, o que que a gente precisa fazer, qual ambiente, quais ações que a gente precisa ter para que as pessoas sejam plenas? Que se todo mundo for pleno, feliz, realizado consigo mesmo, potente nas suas capacidades, eu acho que o mundo vai ser muito melhor, né? Então, pensando que a gente está dando apoio para essa pessoa se florescer, né, desabrochar, como a gente está assim apoiando as pessoas para que elas façam um trabalho que realmente dê prazer para elas. Então, enfim, mudar um pouco essa perspectiva para um trabalho com prazer, para um viver com plenitude, né? Aí, tanto o livro do Reinventando as Organizações, como o Muitas Vozes, Uma Canção, que são temas do nosso estudo, mas também a teoria U, vários, né? A própria aprendizagem ágil, a gente está falando da integralidade, né? Pensar no ser humano, nas pessoas, na sua complexidade, na sua completude, né? E pensar nessa ideia de comunidade, e aí também permite um espaço mais criativo, mais criatividade, porque quando a gente está lá no padrão antigo, é tudo muito padronizado. Então, o criativo é o diferente é julgado. Então, aqui a gente contempla a diversidade, a criatividade e, logicamente, automaticamente favorece essa autonomia. A autonomia é cada um ser pleno de si, confiante das suas próprias capacidades, né? Bom, então, eu trouxe aqui uma citação do Muitas Vozes, Uma Canção, que eu acho que se encaixa bem com esse papel do facilitador, né? Que ele tá sempre, ele busca promover a integração onde há separação, apoiar onde há dificuldade e ampliar a visão quando não se tem saída, né? Então, pensando, eu sempre, bom, eu vim da escola, então a minha referência sempre vai ser a educação, mas eu refletia muito sobre isso quando eu estava na escola, quando você via aquele professor assim falando, né? Ah, agora esse ano eu vou ferrar esse aluno, você vai ver só, ele vai bombar de ano. Tipo assim, é uma relação de guerra, né? Imagina se o médico falasse assim, nossa, não tomou o remédio direito, tomara que morra, sabe? Tipo, né? Então, que doida essa relação que se criou, né, entre o aprendiz e o que está. Então, eu gosto, achei bonito isso, acho que encaixa bem com esse papel do facilitador, né? Nesse sentido, assim, de estar sempre atento, né? Com esse apoio, aonde que é um pouco diferente do fazer pelo outro, é mais estar atento ao outro e disponível para quando ele precisar de você. E não estar ali querendo pelo outro e fazendo pelo outro, né? E daí eu trouxe aqui também todas essas fotinhas nossas aí, né? Então, por exemplo, que é uma frase assim bem polêmica até em alguns casos, que é tipo, toda ajuda solicitada é uma invasão de privacidade, né? Quantas vezes que alguém te oferece uma ajuda e na verdade te atrapalha mais do que do que ajudou, sabe? E eu vejo que tanto na aprendizagem assim escolar com crianças, quanto também em empresas, enfim, nas organizações, as pessoas elas fazem sem perguntar, né? Elas já estão tipo, não, mas eu tô aqui para te ajudar, mas enfim, pensando também no desabrochar da borboleta, né? Quando está saindo do casulo, né? Se a gente vai lá e abre a asa da borboleta, a gente mata a borboleta. Então, é sutil, ao mesmo tempo que todo mundo sabe disso, mas na prática mesmo, a gente tem uma cultura muito invasiva, né? De se meter na vida das pessoas e achar que está ajudando, mas na verdade é uma invasão. O facilitador também, ele oferece o máximo apoio e o mínimo de interferência, né? Então, isso quer dizer esse estado de presença, né? Eu estou aqui, eu me faço presente, eu escuto, eu observo, mas eu só ofereço o meu apoio quando eu for chamada, né? Só quando realmente eu for solicitada. Então, também isso é um exercício, é um movimento diferente que você faz, assim, nesse processo. Para quem já vem da escola, para quem já é educador, né? É um pouco diferente esse movimento de não interferir. Claro que o que eu trouxe aqui é da minha própria perspectiva,
eu estava falando com o Henrique Beni antes de começar, que é sempre da minha realidade, do que está mais vivo no momento. Esse é um tema muito amplo e vasto, que a gente poderia falar muitas coisas, mas eu trouxe o que está mais vivo para mim no momento e que se encaixa com o momento da Digitalmente Livre também, né? Com o momento das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, só para trazer também esse parênteses. Então, para ser um bom facilitador, na verdade, você tem que estar fazendo o seu caminho, né? Eu acho muito legal isso também, né? Tipo, não é você estar olhando ali para o outro e tentando ajudar ele a encontrar formas, mas se você está trilhando o seu próprio caminho de aperfeiçoamento pessoal, né? Buscando as coisas que te dão prazer, que te dão alegria, trilhar o seu próprio caminho sem se preocupar com o caminho do outro, você tá trilhando para ser um facilitador, porque eu digo que os facilitadores, assim, eles têm que ter um encantamento pela vida, para você trazer a criatividade, ter um olhar panorâmico sobre a situação, enfim, você tem que estar muito bem com você mesmo, assim, né? Você tem que estar nesse trabalho de aprimoramento constante para você poder oferecer isso para o outro, né? Não é só o que a gente diz que, entre aspas, ensina, é o que a gente faz, é o que a gente é, né? Então, por exemplo, se eu quero aprender música, vamos supor, né? Eu vou atrás de um músico que eu considero que é muito talentoso, né? Eu não vou atrás de uma pessoa que só fala de teoria musical, né? Por exemplo, né? Eu vou lá, eu vou ouvir o cara tocando e falar, pô, esse cara é bom, esse cara eu quero que seja meu professor, quero aprender com ele. Então, nesse sentido, né, que a melhor forma é a gente mesmo ir construindo e aperfeiçoando o nosso caminho pessoal para poder servir de espelho e de exemplo para as outras pessoas. Sair um pouco desse lugar, né? Porque isso é muito comum na educação e nos percursos também. É tipo, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, sabe? Enfim. Então, até aqui tá ok? Vocês querem trazer algum comentário? Porque daí eu vou começar a falar de práticas e ferramentas. Eu acho que aqui foi meio que uma introdução. E alguém quer trazer alguma reflexão, alguma consideração até agora? Tem um lado Teve que eu dois quero... momentos. Pode falar. Uma coisa que eu acho legal da facilitação das coisas da conexão é algo que eu pessoalmente venho vendo muito agora, dando aula no home office, que eu vejo que algumas pessoas estão enfrentando muitas situações tensas pelo trabalho, no dia a dia, o pessoal entrando em crise e tudo mais. Eu vi que a prática da facilitação durante a aula e tudo mais, ter esse ambiente saudável para as pessoas e tudo, tem muitas pessoas que acabam levando esse momento de aula, mesmo que no aprendizado, como um momento de relaxamento, de aliviar a mente. Então, eu acho legal de ver que também a facilitação, trazer esse ambiente de aceitação e tudo, também fornece um tempo à parte da rotina das pessoas, assim, que estão acostumadas com outro tipo de ensino, que estão acostumadas com o dia a dia corrido. Quando você tem esse tempo de aceitação, aprendendo, brincando, realmente, assim, aprendendo ao mesmo tempo que você sabe que está se divertindo, bem solto, assim, eu vi que está sendo muito importante para a saúde mental das pessoas. Então, a facilitação ela também acaba sendo uma forma muito boa de estar tratando, está aliviando a pressão no mental das pessoas. É uma coisa que fornece muito a saúde. Eu acho um ponto legal que o pessoal não fala assim, tipo, é uma forma legal de aprender e tudo mais, só que também é uma forma muito boa para a saúde mental, se desenvolve de uma forma bem natural. Eu acho que isso é um ponto bem legal de comentar também. E como facilitação também tem esse efeito que cura às vezes também. Muito legal, gratidão. Eu acho que é isso mesmo. Quando você está num ambiente que você é respeitado, que você é ouvido, que você tem o seu tempo de fala, isso é curativo, né? Porque a gente vem sendo tão oprimido, tão tolhido nas nossas relações. Legal, hein? A minha percepção é essa também, é de pura terapia. Às vezes que eu participei de um encontro do ALC,
nas vezes que eu fui, todas eu me senti renovado mesmo, como se estivesse participando de várias terapias, melhor do que uma terapia de psicanálise, etc. Legal. A gente acabou que está num baita de um processo de adaptação para a linguagem virtual, né? Mas eu também tenho tido alguns feedbacks nesse sentido das nossas lives aqui na Digitalmente também, né? Que as pessoas dizem, nossa, não é pelo conteúdo em si, é pela forma, sabe? É pela troca, é pela forma como a gente... Legal. Nádia, você queria falar também, né? Então, no comecinho deu um insight que agora eu esqueci, na hora que você foi falando deu uma dúvida, mas eu não anotei. Então, e esse é o segundo, né? Então, aquele foi, deixa para lá. Quando você fala toda ajuda não solicitada, né? É uma invasão de privacidade. Não é fazer pelo outro, observar. Então, aí já começa a ressoar aqui, né? Uhum, Uma catraca aqui já, dentro do ambiente corporativo. sim. Quando a gente está, aonde que essa linguagem de facilitadora, e aí eu te fazer a pergunta, se, claro que está ainda no começo, né, quais profissões que poderia usar, se não tem essa de profissão, qualquer, é bom para qualquer um em qualquer momento, e quando isso acontece, então, indo lá no corporativo, que é uma vivência ainda muito, assim, real, né, mas já pensando em desconstruir, viu? Eu estou indo para ele, mas já pensando em como não ser. Uhum, Isso, toda ajuda não solicitada, então, assim, dependendo do ambiente, isso é muito pessoal, né? No meu ambiente. Aí a gente, às vezes, tem aquele coisa de hora, eu observava isso, sabe? Em algum momento, essa situação. Só que, ao mesmo tempo, eu já tinha que observar aquilo, porque já tinha um tempo a ser cumprido, que já era cobrado, mas a minha observação não queria dizer que fazia de tudo rapidamente para não passar isso para o outro, sabe? E tentar pegar, resolver ali aquela situação, porque eu sabia que iria deixar aquele tempo para a pessoa, mas aí o tempo do momento presente não permitia muito tempo. Ele tinha que ser uma coisa rápida. Então, como administrar isso, né? Pura percepção. E aí o Beni falou agora da coisa que vocês fizeram do curso, que aí vocês sentiram, aí eu já vim, junto com a desconstrução. Será que isso vai poder ser usado, né? Essa facilitação em todos os lugares, por isso que também que eu falei da profissão. Aí tem que ter a desconstrução, né? Aí tem a agregação, uma série de coisas já, que vai tudo acontecer no sim. mesmo tempo, né? Eu Tem acho alguma que coisa a ver isso aí que eu falei? tudo a ver o que você falou. Eu acho que é esse o processo. Tem um livro, até recomendo aí como indicação de leitura, que eu trouxe uma citação, acho que você ainda não tinha entrado, que se chama Reinventando as Organizações. E ele traz casos reais de empresas enormes, multinacionais, empresas milionárias, que têm muitos funcionários e que foram implementando essa nova cultura, né? Então, para mim, ao meu ver, da sua pergunta, ser um facilitador é sim uma profissão, né? Eu, por exemplo, eu venho muito do ambiente educacional, então para mim foi a transição da professora que se tornou educadora e hoje me vejo como uma facilitadora de aprendizagens, mas a facilitação ela tem muitos enfoques, por isso que eu lá no comecinho também eu trouxe isso, né? Tem as práticas, a forma de conduzir é um pouco diferente, logicamente que por exemplo, no caso do educador, ele tem que entender de criança, de relacionamento, de desenvolvimento e tal. No caso de uma corporação, um facilitador dentro de uma corporação, ele tem que entender muito de gestão de empresas, de todas as coisas que são da área, né, enfim, do mundo corporativo. Mas, mas acho que sim, é isso, né? É um processo de transição que vem dentro de um pacotão. Por isso que, assim, eu fiz um workshop de autogestão. No workshop de autogestão, eu falava de facilitação. Então, tipo assim, não é que você... Agora a gente está falando de um sistema, não mais de coisas separadas que a gente divide como num sistema industrial, né? Cada um cuida de uma parte do processo de produção. Na verdade, a gente está falando de uma transformação que é tudo ao mesmo tempo, mas dá para a gente trazer o enfoque
de determinadas coisas. Então, agora, nesse momento, a gente está com enfoque na facilitação. Mas, sim, não sei se eu respondi a sua pergunta, Sim. mas acho que era mais ou menos isso. Sim. Bom, então agora a gente vai para as práticas, né? Para a gente se tornar um bom facilitador, a gente precisa aprender a exercitar o músculo da observação. A gente tem que aprender a se tornar um grande observador de si mesmo, dos outros e do grupo, né? Pensando e aprendendo a desenvolver a sensibilidade para sentir o campo, né? O campo, quando a gente faz isso presencialmente, a gente usa o círculo, né? E aí, quando a gente traz a presença, por isso que também tem uma coisa da gente trazer esse lugar da presença, né? A gente puxa sempre para uma respiração, para uma sintonização, faz alguma atividade de conexão no começo, para trazer esse campo, né? Meio que você vai ficando treinado com isso e você sente assim, opa, agora tem um campo aqui, né? Meio que a gente vai para uma outra dimensão onde as coisas se tornam possíveis de serem realizadas, né? A conexão, as transformações, os aprendizados, a entrega, né? Online, a gente está fazendo a adaptação, né? E encontrando novas ferramentas internas para poder estabelecer esse campo de conexão. Mas ele acontece também, né? Temos feito reuniões aí muito conectadas e conectivas. Então, avançando mais um pouquinho aí, o que eu trouxe, né? Que a gente deve superar, então, pensando nesse novo mundo, nessas novas que é uma nova realidade já implementada, assim, né? Que é a necessidade de controle, né? Então, sempre, tipo assim, eu me preparei para estar aqui hoje, né? Eu planejei, eu organizei e tudo mais. Porém, sempre a gente tem que sentir o campo, né? Aceitar o fluxo do grupo. Então, às vezes também pode acontecer de você se preparar toda, se organizar, pensar em materiais e coisas que você gostaria, etc, etc, e aí chegar lá e ter um conflito enorme. E aí a necessidade do grupo ali do momento não é receber um conteúdo, mas sim uma mediação de conflito. Aí você então, sair desse lugar do controle do que eu quero para o grupo e o que o grupo está precisando nesse momento, né? Como, sim, a gente precisa cuidar do indivíduo, mas quando nós estamos num grupo, vira um organismo, né? Então, saber que existem indivíduos, que são as células do corpo, mas que quando a gente está dentro do corpo, pensando desse sistema, a gente tem que navegar juntos, né? A gente tem que. E o facilitador, como ele está exercitando esse papel de observador, ele tem esse papel, né? De estar atento a ter esse feeling de perceber, né? Ah, putz, agora eu vou ter que sair do meu plano e vou ter que ir para o fluxo do grupo. Ou então, nossa, peraí, deixa eu ver. Tô vendo uma coisa aqui que o grupo não tá vendo. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso através de uma dinâmica, através de uma pergunta, através de uma provocação. Enfim, esse jogo de cintura, assim, né? Então, a gente sair do lugar da necessidade de controle e do lugar de comandante, né? Então, é muito pensando aqui no papel do professor, que quando eu fiz a graduação, a gente ouve isso muito no dia a dia de um professor, você tem que ter o domínio da sua sala de aula, né? Você tem que estar ali, tipo, então você é o comandante, né? E um comandante, ele tem que liderar, ele tem que ser firme, ele tem que ser, né? E o papel do facilitador é outro, sabe? É o contrário disso. Você tem que estar entregue. Quanto mais entregue você estiver, melhor você executa o seu papel, né? A gente reconhecer o papel de condução, de facilitador ali, quer dizer, as pessoas também estão ali esperando algo de você, né? Então você reconhecer a importância desse papel, mas se colocar sempre como parte do grupo, né? E levar em consideração que sim, a facilitação, o facilitador pode ser uma profissão,
é uma profissão, mas que também todos podem ser facilitadores. A gente já teve essa conversa em outros momentos paralelos, né? Tem uma rotatividade, né? A gente vai aprendendo na prática e compartilhando esse papel de facilitador. Então, quebra também, não tem só um comandante nesse barco. Uma hora eu estou comandando, outra hora é a Nath, outra hora é o Beni, e aí a gente vai aprendendo a fazer essa transição de papel. Quando a gente está no lugar do facilitador e quando a gente vai para o lugar do que não está facilitando, que está sendo conduzido, e como que é gostosa essa relação de entrega, sabe? Quando você vem para por exemplo, né? Quando você vai para uma live como hoje e teve alguém que preparou, que cuidou disso, que pensou, que trouxe materiais, que conduziu. Então, tipo, é uma entrega também de quem está assistindo. Porque a gente tem desse antigo padrão, essa herança de ter raiva, né, do nosso chefe, de ter raiva de quem lidera. A gente está sempre querendo puxar o tapete, a gente está sempre meio que apontando. Tem uma questão da política também, assim, né? A gente está sempre achando que quem está lá no comando está fazendo errado. Então, é quebrar com isso, né? Tá todo mundo aqui, cada um no seu papel, e a gente não precisa guerrear por isso. Ninguém está querendo impor nada sobre o outro, né? E aí, nesse sentido também, como facilitador, a gente tem que abrir mão do controle do comandante e do individualismo e se vulnerabilizar, né? Então, ser vulnerável não significa ser fraco. Pensando na célula, ela tem uma membrana plasmática, ela precisa ter a membrana para diferenciar a célula do meio, mas a membrana ela precisa ser permeável. Ela precisa permitir que entre coisas, né, nutrientes e que saia também, senão a célula morre se não tiver interação. Então, também em alguns momentos, como facilitador, você que se colocar no lugar do eu não sei, do tá difícil, né? E vamos juntos, sair um pouco, muda um pouco essa perspectiva também, né? Aprender a se desculpar, saber ouvir, acolher, aceitar cada um como é. Então, sair um pouco dessa perspectiva do comandante para esse lugar do humano, né? Eu sou humana. Eu erro, eu tenho medo, eu tenho preocupação, eu tenho minhas alegrias, e aí a gente compartilhando isso com o grupo e tal. Bom, aí pensando já nas práticas, né? Coisas assim que a gente também faz aqui e fazem parte dessa visão dessas novas organizações. Então, essa prática de fazer o check-in e fazer o check-out parece ser tão simples e tão irrelevante, né? Mas quando isso vira uma prática diária, quando vira uma cultura, isso transforma bastante, porque contempla a integralidade das pessoas, a completude, né? Eu coloquei aqui chegança e saideira, porque ontem eu participei de uma reunião e com o Ciano, inclusive, Beni. E aí ele trouxe isso, assim, que eles não chamam de check-in e check-out, eles chamam de chegança e saideira, né? Enfim, independente do nome que nós vamos usar, é boa, não é? Adorei também. Acho que a gente podia... Então, assim, como é que essa chegança, né? Não só pensando que a gente vai aqui fazer uma reunião gerencial e que a gente vai cuidar de problemas e tal, tipo, se cada um já traz a sua completude na chegança, fala, olha, eu tô chegando, mas tô chegando cansada, eu tô estressada pra caramba, eu tô com problema de saúde, eu tô gripada. Isso já traz também esse acolhimento do grupo para perceber ali, e não é uma coisa também racional, é uma coisa assim que fica no campo, né? Se a gente está falando de um campo, então é muito importante. E o check-out, né? Como é que eu saio dessa reunião? Como é que foi para mim? Então é uma forma da gente estar tendo sempre feedbacks. Eu não pus aqui, porque eu fiz meio correndo esses slides, mas também aprender a dar e receber feedbacks, né? Eu falo e eu checo para ver se chegou a mensagem. Foi isso mesmo que você entendeu, Nádia, né? Ou quando você fala, enfim, essa coisa de sempre estar fazendo essa comunicação que vai e vem, né? E não como algo que
enfim, não promove essa conexão. Bom, outras práticas, né, que a gente tem feito e que principalmente no online, mas no presencial também, é cuidar dos tempos de fala, né? Normalmente tem sempre aquelas pessoas que são tagarelas, que sempre tem uma opinião, que sempre tem uma coisa para dizer, que sempre tem uma pergunta, que é ótimo, que eu gostaria que todos fossem assim. Mas existem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de se expressar. Então, não é porque ela não se expressou que não é importante o que ela tem para dizer, muito pelo contrário. Então, também é papel do facilitador cuidar para que seja garantido esse espaço de fala de todas as pessoas. Mesmo que a pessoa não queira falar, né, a gente está atento para aqueles que estão mais quietinhos e dizer, olha, fala alguma coisa, né? Se a pessoa não quiser, a gente não vai obrigar, porque ninguém é obrigado a nada, mas que a gente cuide, né, de ouvir as vozes de todo mundo, porque todas as vozes importam, né? Bom, uma coisa também, outra coisa, é tornar as regras do jogo, eu coloquei aqui como regras do jogo mesmo, porque pensando que a gente está pensando em jogo, em brincadeira, né? As regras do jogo, como, por exemplo, hoje, eu disse, gente, hoje não vai ter check-in, check-out, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, porque eu vou gravar, vai para o YouTube, então vai ser uma coisa mais de eu falando aqui e tal, tá claro, desde o começo, né? Ou então, gente, a nossa reunião vai começar, vai terminar tal horas, enfim, isso traz segurança para as pessoas, né? Se as pessoas, por exemplo, se as pessoas souberem que no final vai ter um tempo para elas falarem, elas não ficam ansiosas de querer falar a todo tempo. Fala, gente, agora eu vou falar, vou fazer a apresentação e no final vai ter um espaço para as pessoas. Tudo isso são coisas que vão tornando o ambiente acolhedor, né? Vão tornando as pessoas seguras e acolhidas nesse percurso, né? Se eu falei que eu vou falar e no final eu vou deixar um espaço para as pessoas falarem, eu tenho que ser fiel a isso, né? Não adianta no meio da proposta eu me dar um negócio na minha cabeça só porque eu sou facilitadora e levo o negócio para outro lado. As coisas podem mudar? Sim, elas podem mudar. Porém, sempre pensando que a gente está num grupo. Então, pensando lá naquela fala anterior que eu trouxe, né, de ser flexível, se o grupo estiver pedindo algo que leve para outro lugar, tudo bem, mas não é uma decisão minha exclusivamente porque deu na minha cabeça e eu vou fazer outra coisa. E sempre também buscar, né, trazer essa leveza, esse jogo, essa brincadeira, que eu acho que, enfim, para mim é uma brincadeira também isso, mas é sempre um exercício. Acho que sempre a gente pode brincar mais, a gente pode rir mais, a gente pode trazer um aspecto mais leve para as coisas que a gente faz. Um outro exercício da facilitação é a cofacilitação. É recomendável que a gente sempre faça a facilitação em duplas, né? Pensando que a gente está superando a competitividade. Bom, eu me lembro quando eu era professora, voltando ao meu ambiente dos padrões antigos, que era quase que nossa, um queria comer o olho do outro, entendeu? Quando os professores, né? E a ideia de co-facilitar é o contrário, sabe? Eu estou aqui para te apoiar. Se você esquecer uma fala, se cair aqui a internet, se der um bug aqui, tá tudo bem, eu tô aqui, eu tô te dando apoio, vai lá, sabe? Então, isso também é um exercício de você dialogar, de você estar sempre de parceria, trabalhando em apoio mútuo, trabalhando em colaboratividade, mesmo que numa dupla, né? Então, também para nosso exercício aqui dos facilitadores da rede, aí a gente sempre ter o apoio mesmo como nossa perspectiva, né, de trabalho em conjunto. Sobre os acordos, tá? Não existem acordos implícitos, né? Normalmente existe assim, acaba que a gente vai para um lugar de que é óbvio, certas coisas são óbvias, mas na verdade não, né? Todos os acordos eles devem estar sempre explícitos e sempre que possível registrados, né? Então,
pequenas coisas, às vezes, que dão um conflito, é falta de fazer esse feedback, é falta de fazer essa checagem, é falta de fazer esse acordo, trazer clareza, né, para o papel de cada um, para o que vai ser feito, para o que é bom para mim, o que não é. Então, pensando que essa é uma prática também que normalmente os acordos são regras impostas e daí as pessoas não têm condição de entender o porquê daquilo e nem de construir juntos, né? Ou às vezes também não são cumpridas. Então a história dos acordos é fazer junto, refletir sobre isso. Porém, pensando na história do ALC, da aprendizagem ágil, que é o nosso viés aqui, sempre também o mínimo possível, sabe? A gente não precisa pensar no e se der errado, e se acontecer. Não. A gente parte do princípio da confiança, então já deu certo. Se na hora que acontecer, a gente pega, olha para aquela situação e resolve. Porque os sis são muito sis. Então, os acordos também sempre são curtos, poucos e breves. E aí vão se acrescentando conforme a necessidade e a situação. Aí eu trouxe um exemplo aqui, né, os acordos básicos aí que a gente usa numa imersão de ALC, só para vocês entenderem o que é poucos acordos, né? Poucos, mas que são abrangentes. Então, e sempre pensando que a gente está partindo do paradigma da confiança. Se a gente está partindo do paradigma da confiança, a gente não pensa que o outro vai fazer errado. A gente confia que já deu, que vai dar certo, né? Que se acontecer algo que enfim, não deu certo, eu confio que a gente vai ter condição de conversar e resolver isso, né? Sem a necessidade do conflito, da competição. Então, os acordos básicos de uma imersão ALC são cuidar de si, né? Que é o autocuidado, é saber, ninguém é obrigado a nada. Então, se eu ver que tem uma reunião num horário que eu estou muito cansada, eu preciso descansar, tá tudo bem, ninguém vai te cobrar, ninguém vai, né, essa escolha. Autorresponsabilidade, né? Cuidar dos outros, né? Que a gente falou do apoio, quer dizer, a gente está em colaboratividade. Então, ao mesmo tempo que eu preciso cuidar de mim e preciso do meu espaço, eu também posso compreender que o outro precisa do espaço dele, de autocuidado, né? Então, cuidar dos materiais e do espaço, liberdade de ir e vir. Bom, aí são coisas mais específicas, que a gente tinha o começo e o final do dia com todos os presentes. A gente já colocou um acordo. Esse é da última imersão que eu fiz, que foi em Carrancas, né? Que a gente já reunia ao som da música. Pontualidade é algo bem importante para construir ambientes de confiança. A gente tem que cuidar do tempo, cuidar da pontualidade. Também é um símbolo, um exemplo de espaço seguro, porque eu sei que eu vou entrar numa reunião, que eu posso marcar uma outra reunião 5h30, porque a nossa reunião vai acabar 5h30, né? Então, isso também traz confiança para as pessoas que estão nesse grupo. E a gente, enfim, nesse caso, os gestos da aprendizagem ágil também, que era um dos acordos dessa imersão. Bom, agora eu trouxe aqui ferramentas. Como a gente ainda está no processo de transição do velho padrão para a implementação de uma nova cultura, as ferramentas elas apoiam na criação desses novos hábitos, dessa nova forma de agir, de relacionar e de conduzir as reuniões, né? Então, tipo assim, a gente vem com um chip implantado de um velho padrão, de uma cultura, né, que a gente já falou aí, da competitividade, do capitalismo, da fragmentação, né? Então, a gente precisa de uma ação, de um movimento intencional para a gente se libertar desses padrões. Não é algo que é simples, que a gente faz de uma hora para outra, porque esse chip está implementado aí há muitas gerações, né? Então, as ferramentas, elas servem para apoiar essa integralidade e desenvolvimento de cada um.
A ferramenta em si é só uma ferramenta, né? Por exemplo, se a gente pegar um macaco e colocar um macaco para dirigir um helicóptero, ele não vai conseguir dirigir um helicóptero. O helicóptero não vai nem sair do lugar. Então, sempre quando a gente pensar em ferramentas, a gente pensar que não é porque a gente está usando a ferramenta que a gente é um facilitador ótimo, que a gente está sendo empático e tudo mais. Porque a ferramenta é só uma ferramenta. A gente pode pegar essa ferramenta e continuar na nossa ação sendo autoritário, arbitrário, não ouvindo os outros, não tendo sensibilidade. Então, eu sempre enfatizo isso aqui. A gente tem falado bastante sobre isso nas nossas reuniões também, né? Tipo, as ferramentas, elas ajudam muito, elas são ótimas, né? Mas a gente não significa que porque eu estou usando a ferramenta que eu sou já uma pessoa já num novo paradigma. Uma das ferramentas que a gente usa e que não nomeamos propriamente dentro da rede, mas que a gente já tem essa prática é o ciclo ágil. O ciclo ágil, ele entende a aprendizagem, os ciclos, como algo contínuo, como uma espiral do conhecimento, e a gente está sempre intencionando, criando ou co-criando, refletindo e compartilhando. Então, é intencionar, co-criar, refletir e compartilhar. Às vezes, esse ciclo acontece todo de uma vez, às vezes ele acontece às partes. Então, quando, por exemplo, eu venho para uma reunião e trago, olha, gente, hoje o objetivo é trazer um conteúdo que vai ficar gravado, que vai ficar para a rede, eu já estou colocando uma intenção, já estou trazendo clareza sobre qual é a minha intenção aqui. Acho que aqui hoje, por exemplo, não vai ter o processo de criar, mas vai ter o refletir e o compartilhar. Então, a gente, como uma brincadeira, a gente também, tudo que a gente faz, em todas as nossas reuniões, a gente pode ir pensando, aqui teve a intenção, aqui teve... Quando a gente faz o check-in e o check-out, a gente está compartilhando, né? E também refletindo, é simultâneo. Ao mesmo tempo que a gente reflete sobre como foi para mim o meu dia hoje, eu estou refletindo sobre isso e já estou trazendo o compartilhamento, né? Então, eu gosto muito desse ciclo ágil, ele é bem simples e, enfim, explica bastante coisa e traz essa ideia de movimento, né? Porque com esse pensamento tecnicista, com esse pensamento de produção industrial, a aprendizagem e os nossos ciclos da vida, a gente estuda o sincronário, né? Quando a gente fala de calendário, então é tudo para fragmentar, para cortar, né? Para esquartejar, para a gente não entender essa integralidade. Então, quando a gente passa a entender esse ciclo ágil, parece que dá um movimento na vida, assim, sabe? Não é uma coisa assim fragmentada que você precisa se dividir. Você é tudo isso, né? A gente é sentimento, a gente é pensamento, a gente é vontade de trabalhar, enfim, tá tudo misturado, né? Bom, eu trouxe aqui algumas ferramentas. Essa daqui, por exemplo, que é o Criando Jogo, eu amo essa ferramenta. A gente não usa ela ainda aqui na Digitalmente Livre. Eu acredito que para uma organização online, que é como a gente tem feito, talvez a gente precise fazer algumas adaptações, né? Mas é uma ferramenta que também para fazer essas... Ele chama Criando Jogo porque é para trazer essa clareza mesmo. Quais são as regras do jogo? Então, o que é colocado aqui? Então, primeiro, quando que vai começar? Quando estamos todos, vai ser pontualmente, vai ser espontâneo, quando acabar o que está terminando, enfim. E quando que vai terminar, né? Quando acabar, vai ter horário para terminar, enfim. Então tem essas. E aí aqui do ladinho é que é uma ferramenta de papel. Aí a gente pega um papelzinho e coloca, né? Depois na próxima eu vou mostrar para vocês. Então a gente também vai falar aqui qual que é a intenção desse momento, né? Dessa reunião. Informar, jogar, conectar, criar intenções, refletir, compartilhar sentimentos. Então, a minha intenção aqui hoje é informar, né? Resumindo aqui, olhando no quadro. Qual que vai ser o formato dessa reunião? Vai ser em círculo? Vai ser em pares, em duplas? Vai ser em trios?
vai ter pequenos grupos discutindo ou vai ter todo mundo olhando para um foco centrado, né? Então, também, tudo isso são ferramentas, aquela história dos acordos explícitos, tá? Claro as regras do jogo. Quem está aqui está ciente de tudo que está acontecendo. Aí o corpo, né? Como é que vai estar o corpo? Em pé, sentado, relaxado, enfim. Como que vai ser organizada a fala? Vai ser por turnos? Vai ser por rodadas? Vai ter objeto da fala? Vai ter popcorn? Aí tem vários jeitos, né, da gente organizar. O popcorn, eu acho que eu não lembro se a gente já fez online, mas enfim, tem que respirar antes. E aí sempre tem umas bolinhas a mais sobrando, porque a gente também pode criar o jogo que a gente quer, a regra do jogo que a gente quer colocar. Então, por isso que eu acho que a gente tem que criar um desses para digitalmente livre, pensando em adaptar a situação online, né? Que talvez tenha outros tópicos aí. E aqui também tem os papéis. Quem que está facilitando hoje? Sou eu. Quem que está cuidando do tempo? Quem que está cuidando do foco, né? Porque às vezes também acontece da gente começar um assunto, começar uma reunião, tem uma intenção, só que às vezes o assunto vai embora. Então tem uma pessoa que está atenta e fala, gente, tem até um gesto que a gente usa na LC que é tipo, ó, vamos focar aqui, que o nosso objetivo hoje é, sei lá, não é esse, tá fugindo do assunto, né? Então sempre tem alguém que lembra de trazer o foco. Esse aqui é o mesmo quadro, esse é o que a gente usa aqui no ALC Nature, e eu fui lá antes da reunião, tirei uma foto. Então, tá vendo que tem esses tipo de uns post-itzinhos de setinha, que aí a gente usa para escolher, né? E aqui no caso, por exemplo, a intenção pode ser mais de uma. Não precisa ser apenas uma. Eu posso ter, aqui já estava lá, né? Então, eu posso ter a intenção de conectar, refletir e compartilhar sentimento ao mesmo tempo, né? E eu posso, por exemplo, o meu corpo pode estar focado, mas ser livre. Se eu quero ficar em pé, se eu quero ficar deitado, se eu quero ficar sentado, contanto que eu esteja focada. Enfim, então a gente pode brincar, é tipo um jogo mesmo, uma brincadeira, né? Tem mais, eu vou falar agora do Kanban. Então, para não misturar muitas ferramentas na cabeça de vocês, eu queria fazer uma pausinha aí também para saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa. Eu tenho só um comentário que isso me faz pensar, né? Que no caso da Digitalmente Livre, são todas coisas que a gente pode colocar no site onde se possa criar, né? São dados, né? Que se cria no site, onde daria para, por exemplo, como se forma um círculo, para a gente gerar essa autogestão, né? Entre os pedidos de oferecimentos, por exemplo. Tem uma área onde a pessoa possa abrir uma reunião e ela possa criar o jogo, possa fazer, Sim. deixar os acordos, tudo. E aí ela lança e posta. Ela vai no formulário, entra no cadastro e coloca tudo e pronto, está lançada e já vai para um anúncio, por exemplo. Podia ir para o anúncio da Trampos Criativos, um exemplo. Sim. Nesse marketplace. A gente vai ter que ter sei lá, encontrar a ferramenta que dá para fazer isso online, né? Tipo, que a gente consiga ter, eu entendi o que você está querendo dizer, que a gente já tenha lá, peraí, vou abrir uma reunião aqui, já deixa eu clicar aqui, já deixo, tipo, quando você vai fazer a reunião do Zoom, você tem que agendar lá, né, as coisas, tipo, não, vai ser tal hora, o formato vai ser esse, quem vai facilitar é fulano. Vamos sonhando aí, né, com... Exato. Mas, por enquanto... já fiquei vendo na minha frente já. Já, né? Já. Por enquanto, acho que dá para a gente brincar com o Miro, né? Que a gente já fez algumas experimentações, acho que dá para... Enfim, vamos usar o que dá para brincar por enquanto, né? Mas a gente acabou cocriando, então, aqui. Show. Acabou cocriando, fez um ciclo ágil aí. Maravilha, maravilha. Eu acho que o mais importante, novamente, em relação à ferramenta, é que as pessoas entendam, né? E aí a gente começa a usar com sentido. Por isso que eu também quis fazer essa reunião aqui, para a gente ir trazendo esse lugar comum, né? Essa cultura mesmo,
esses princípios aí que a gente vai cada vez consolidando mais, cada vez adaptando a nossa realidade e fazendo ficar vivo dentro da rede, né? Você falou que isso são ferramentas de estudo da ALC? Sim, sim, são É, ferramentas essas são as ferramentas ágeis, ferramentas ágeis. que A ferramentas ágeis é o estudo da ALC, então. sim, são Ah, adaptadas, e, de repente, algum professor, ele pode, um exemplo só, né? Ele fazer um curso na ALC e levar em sala de aula, aí sem entrar no mérito da dinâmica, né? Mas ele usar isso dentro da dinâmica da aula dele, por exemplo? Eu Acontece acho isso? que sim, eu acho que é possível, mas lembrando daquilo que eu falei antes, para não estar, tipo assim, porque isso aqui, na sala de aula, se o professor tiver aquele pensamento do comandante, ele vai fazer isso de uma forma arbitrária, não vai ser co-criado, co-facilitado, né? Uhum. Então, eu acho que sim, mas eu acho que tem aí, como você também comentou, é um processo de transição é, completo, né? Do pacote todo. Não é só pegar isso aqui e levar para a escola que vai resolver a vida. Não, né? Não, porque, assim, olha que faz tempo que eu saí dessa parte da sala de aula, mas eu lembro, assim, de tão marcante que é, né? Quando alguns professores, muito lá atrás isso, faziam umas dinâmicas com a gente que era livre, espontânea, que saía da grade e fazia de Uhum, forma livre, né? E era a parte melhor que tinha. com Nem certeza. digo que eram essas ferramentas, mas era uma forma de brincar mesmo, e aí que a gente aprendia mesmo. Porque isso era o método, imagina, né? Estudando na didática que eu estudei na época da ditadura mesmo, né? Sim. Então, você imagina o efeito que fazia da gente. Eu Muito bom. acho que isso aqui, quanto mais eu uso, mais eu vejo formas de utilizar, sabe? Lá no comecinho que você chegou Uhum. depois, a gente falou que escola, hospital, empresa, ONG, sabe? E por isso que eu gosto tanto da LC e das ferramentas ágeis, porque elas são muito flexíveis, né? Você pode Sim. enxugar e trazer isso para um grupo pequeno e ser uma coisa prática, e você pode trabalhar com muitas pessoas. Se as pessoas entendem o processo e têm isso na mentalidade, é muito. Por isso que chama ágil, porque dá um boom, assim, sabe? Dá uma potencializada, uma sincronia nas pessoas, que traz toda essa clareza da comunicação de uma forma simples, né? Tá aqui, ó. Se alguém sair do script, Uhum. tem uma pessoa lá que é a guardiã do foco, que vai lembrar isso. Só que essa guardiã também muda o papel dela. Então, não é desse lugar, né, do comandante, é do lugar do tipo, olha, a gente fez um acordo aqui, todo mundo topou esse acordo. Então, não fica com esse peso, assim, né, da pessoa ser todo mundo tem voz, todo mundo tem direito de, a qualquer momento, chegar e dizer, olha, a gente está saindo aqui do foco, né? Porque tem um acordo Uhum. aqui que a gente, enfim, então eu acho muito legal essas ferramentas. Sim. Bom, a próxima que nós temos é o Kanban. Eu trouxe uma fotinho do nosso ALC aqui, do nosso Kanban real. Esse é o Kanban real que a gente usa. Eu faço o ALC familiar aqui. Tem duas formas Ah, de usar o para Kanban. mim era fluxograma isso, né? Olha como eu não entendo mesmo. Eu achava que Sim, era. mas eu acho que, enfim, é uma questão de nomenclatura, porque o importante é Um entender tipo a de ideia. fluxograma. É um Oi? tipo de É um fluxograma. tipo, É, exatamente. mas Aham. Kanban, o nome é bem mais. É que é o nome do cara que fez, É, o nome do cara que não, mas. criou esse tipo de fluxograma. Ah, então, Sim. esse olho Kanban já pensa em É. outras coisas. Já. Bom, o Meu que que Deus. consiste? Tem duas formas de você usar o Kanban. Tem dois tipos de Ah, Kanban. Eu até esqueci, eu fui lá correndo, tirei foto, aí quando eu voltei, eu esqueci de tirar foto de um outro. Então tem só o coletivo. Esse é o Kanban coletivo. Aqui no canto esquerdo fica intenções, pedidos e oferecimentos. Depois aqui é uma agenda mesmo da semana, tá vendo? É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e os horários. E esse outro aqui do lado direito são os feitos, as coisas que a gente fez, né? Você também pode trabalhar o Kanban o Kanban individual, que eu tá aqui na foto, mas enfim, eu teria que ampliar, que é
as minhas intenções pessoais, né? Daí não entra pedidos e oferecimentos, porque é um Kanban pessoal, então as minhas intenções pessoais, o que eu estou fazendo, o que está pendente e o que foi feito. Então a gente tem dentro dessa foto aí, a organização do coletivo e também um quadrinho ali do individual. Então, por exemplo, né, se eu sei que a intenção da semana do Rafael, que é o meu filho, é estudar bastante, então, se ele não tiver aqui na hora, em algum momento que ele sumiu, eu sei que ele está estudando, então eu vou apoiar isso. Eu estou dando um exemplo, tá? Estou dando Então é isso. Quando a gente compartilha as nossas intenções, o que a gente está fazendo, traz clareza para quem está com a gente, compreender melhor os nossos processos que a gente está vivendo naquele momento, né? Só Aqui, colocando sim, o Russo, desculpa, que eu já ia pode falar falar. lá no anterior. Paulo Lara, lá no clube, não sei se foi no Digitalmente ou se foi lá no Tesouro que Age. Acho que no Digitalmente. Ele colocou uma foto dele, assim, pessoal, que eu achei que era um Sim, fluxograma. sim, Esse tipo ele colocou lá, mas não explicou muito. E tinha as tarefas dele lá. Aí eu falei, por que será que ele colocou isso, né? Eu achei que em algum sim, outro momento a gente fosse falar disso. Que ele tinha, era leitura das 13 às 17 horas. Leitura parecia, não sei se era religioso, sobre espiritualidade. De manhã ele fazia, acho que as coisas aí tipo, no espaço que ele mora, né? Que acho que era coisas coletivas. Ele tinha horta, algumas coisas assim para tocar. Nem sim, sei quem é. sim. O Paulo, ele é um dos garotos aí da rede, né? Ele é irmão da Marcela, que Uhum, mora aqui na comunidade, então ele é bem próximo, assim, ele já fez algumas coisas aqui com a gente, né? Então talvez ele se inspirou aí nos nossos quadros. Essa uhum. fotinho é só para a gente olhar o Pedro um pouco aí. É, Ah, tipo, Pedro. isso já aconteceu, tá, gente? Não é só uma Ah, coisa de blá blá blá, essas fotos comprovam. Já aconteceu. Esse aí é o Pedro e esse aí é a nossa reunião quando a gente fez aqui, né? E o nosso uhum, Kanban do Trello, que eu trouxe aqui também. Quer dizer, a lógica é a mesma, né? Intenções, pedidos, oferecimentos. Aí esse deu match, que na verdade a gente fez no online como uma adaptação, mas que esse match, quando é no presencial, a gente faz o match na conversa, né? É tipo aquele momento que tá todo mundo junto e que não tem muito ordem, sabe? Do tipo, ai, que legal, você gosta disso, eu também gosto. E aí as pessoas vão lá no Kanban e fazem a programação com o post-it ali, como tava ali naquela foto. uhum. Bom, tá quase Deu match acabando. aí, Ah, esse deu match aí, eu não sei qual palavra, mas, tipo, chegança, tipo, saideira podia ser, mas eu uso como combinação. Combinou. no ALC é usado Scrum, é o momento do Scrum, né? E é isso, Scrum quer dizer caos, é o momento do caos, é o momento que não tem, tipo, que as pessoas têm que ser autodirigidas, que as pessoas têm que ir atrás daquilo que elas pediram e daquilo que elas, né, que chama isso, né? Chama Scrum. Sim. As pessoas vão lá no quadro, elas olham e falam, eu quero falar com É. você. Aí deu Agora, match, agora se a combinou. pessoa ficar parada lá no canto e nem for olhar no quadro, ninguém vai vir nela, né? Não é, também tem essa coisa assim, não é tipo ninguém vai pegar na tua mão e falar para você, olha, vem aqui olhar o que você quer fazer. Então também tem isso da pessoa, da autodireção, da pessoa se colocar para ir atrás daquilo que interessa, né? Enfim. Legal. Bom, estamos quase acabando aqui, falei pra caramba hoje. Queria Tá trazer bom. uma coisa do consentimento, né? Também falamos em outros momentos já, mas acho sempre importante a gente reforçar sobre dois aspectos, assim, né? Primeiro, trazendo que o consentimento é diferente de consenso, né? Consenso é aquela coisa de que todo mundo tem que concordar com a decisão que a gente vai tomar. Consenso é muito desgastante e toma tempo das pessoas. E é muito, enfim, eu acho que tem a ver com essas estruturas todas que nós temos aí vigentes no mundo. Quando a gente está esperando todo mundo pensar igual, as coisas não estão acontecendo. Agora, se a gente contempla a diversidade, a gente cocria com as diferentes, com os diferentes posicionamentos,
a gente, tá, eu consinto, eu não concordo plenamente, mas eu aceito, eu posso viver com isso. Eu posso sobreviver com essa decisão, sabe? Não, a gente não precisa dar opinião sobre todas as coisas. Algumas coisas a gente aceita que elas se resolvam, que não são tão importantes que eu dê a minha opinião. Isso é um aspecto do consentimento. Agora, o outro é a gente aprender a pedir o consentimento, que tem a ver com aquilo que eu falei lá atrás, que todo oferecimento de ajuda sem pedido é uma invasão. Então, sempre assim. Como no online as pessoas vêm porque elas já estão aqui, eu não preciso pedir o consentimento, mas é essa ideia, assim, olha, eu estou pedindo aqui o meu consentimento para fazer essa reunião, para fazer essa live. Então é sempre um pedido, é sempre um eu poderia, como é para você, né? A gente sempre, porque a gente esquece, a gente acha que o outro tem que. Só que tem uma coisa do consentimento que é um aprendizado também, e isso aqui na prática que eu tenho visto, né? Quando a pessoa disser não para você aceitar isso, porque você está pedindo o consentimento é para ela responder sim ou não. Não é para você, só porque você está pedindo o consentimento que a pessoa tem que dizer sim. É uma cultura, é tão sutil, é tão enraizado isso na nossa cultura, na forma como a gente se relaciona, que a gente não desprograma essas coisas, né? Mas sim, acontece, né? Não é só porque eu pedi para o outro que ele tem que dizer sim para mim. E nas relações, né, isso acontece muito, tanto de casal quanto mãe e filho, enfim, aí a gente vai estendendo isso para outras relações, né, organizacionais e etc. Bom, feito é melhor que perfeito, foi o que eu consegui trazer para hoje. Essa frase é ótima, nossa. E Nossa. é isso, acabamos. O que eu tinha de slides para trazer e de conteúdos, agora são 5h18 também. Quase que eu esgotei, quase que eu falei 1h30 sem parar. Mas, Amandinha, você tá aí, né? Só ouvindo. É mesmo, olha, Amanda. Quando eu abro a tela, assim, compartilhada, às vezes eu não vejo quem chega. Bom, então agora é os momentos finais aí para vocês trazerem os feedbacks e perguntarem e comentarem. É isso. Essa é a primeira, facilitadores? Haverá outras? Ué, podemos, com certeza. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar. Ainda tem outras ferramentas que eu não trouxe, que é o quadro de maestria comunitária, que eu amo de paixão esse quadro. Enfim, Como chama? Chama Quadro de Maestria Comunitária, que é o quadro de processamento de conflitos. Quer dizer, como que a gente faz, né? Como que a gente, enfim, ele tem todo um cadenciamento que a gente dá para quando acontece alguma coisa, como que a gente faz para é muito legal. Eu tô querendo fazer uma só para falar sobre o quadro, na verdade, um dia desses aí, na hora que eu me animar de novo. Tá certo. Muito bom, adorei, nossa. Muito legal. Também. Nossa. Feliz aí por ter esse, né, esse material, mais um material aí para a rede, que eu acho que vai ser muito bom para todos, incentivar a assistir, né? E é um assunto que sempre vai ter coisa, né? Então, e também estou aí animado para a gente colocar essas coisas todas aí, pensar numa forma digital disso, né? A gente consegue dar um avanço bacana. E vocês nem sabem, um pouquinho antes de eu entrar, aí entrou numa live ali para mim, você conhece o Augusto Cury, né? Sim. Ele com o pessoal, menina, que acho que é amigo deles, que trabalha é tipo a agência de turismo, que faz ecoturismo, sei lá, depois eu vou entrar para ver. Mas ele não aceita live, o Augusto Cury, ele é convidado, e essas pessoas acho que são muito amigos deles, talvez até para dar uma força, 3.000 pessoas na live, que ele levou, né, junto dele, mas tudo a ver com o que a gente já ia falar. Falei, nossa, olha, quer dizer, estão falando aí, né, a gente sabe que os assuntos, a necessidade começa a fazer a procura, né, também, né, mas foi muito incrível, cada coisa linda que ele disse. Aí ele está no processo de lançar 2 livros, que vai ser bem pós-pandemia também, muita ajuda, assim, muito bacana, maravilhoso.
Eu gostei pela sincronia. Tipo, logo um pouco antes eu Legal. falei, nossa, mas é o que a gente vai mais ou menos parecido, né? Tá Muito tudo bom. na sincronia, não tem jeito. Poxa, nossa. Eu peço a palavra aqui. Sim. Bom, eu cheguei, era um pouquinho depois, porque estava numa live de Ecovilas, nossa, muito legal. E o assunto era exatamente esse, né? Porque os problemas, o que pode rolar na Ecovila que pifa tudo, né? Uhum. Problema, né? A comunicação, né? Igual a gente vive as paixões. Mas enfim, muito grata por estar aqui, foi muito gostoso da hora que assim eu já entrei, já estava na imagem, você falando das ferramentas ágeis. Eu senti muito amor, eu fiquei muito feliz, assim, sabe aquele negócio que ressoa, que você fala, que verdade isso. E eu fiquei aqui pensando como, porque eu ainda tô nesse negócio de não entender digitalmente, falar, meu, como que eu entro? Eu quero estar aqui, eu sei que eu quero estar, e ali até no primeiro ali da cena que você colocou do ciclo ágil, né? Como que eu entro nesse ciclo? Meu Deus, o negócio está rodando, eu quero co-criar junto. Mas nessa live, assim, só me afirmou mais uma coisinha, assim, gente, tô com vocês. Ah, que Eu ainda linda! tô encontrando como que eu vou entrar, mas eu tô aqui. E principalmente por conta dessa coisa da comunicação, uma coisa que me veio muito foi isso, tá bom, mas e aí? Tem que fazer escolhas, né? Olha tudo. E aí veio assim a palavra, pô, comunicação, o que você curte, né? Então, pô, nutrir e tá aí nessa jogada com vocês. Quero muito brincar. Por Ai, que linda! favor. Muito bom, muito bom. Eu quero entrar no jogo de vez, brincar. É isso, gente. Gratidão. Gratidão você, querida, por ter vindo e trazido essa partilha. Eu acho que nesse jogo aí, de que nada é obrigatório, de que a gente está indo no fluxo, que a gente está sentindo, o Beni que fica me acalmando. Às vezes eu fico assim, gente, mas o que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo também é muito gostoso ver esse fluxo, esse movimento das pessoas, porque é meio isso mesmo. Eu não vou lá ligar para você na tua casa e falar, Amanda, você não tem. Tipo assim, é uma coisa do fluxo de cada um de sentir esse chamado, de estar aqui, de ter uma coisa assim da autodireção. A autodireção é isso, você ir, né, entendendo, porque até a gente, não, eu também, né, eu tô sempre tipo esse processo de identidade, né, é algo que é dialógico, a gente está sempre entendendo quem somos e agora que está chegando gente, a gente está nesse processo. Então, eu agradeço por você ter trazido isso e foi muito interessante, Amanda. Eu vou até te contar que hoje eu estava com uma intuição assim de você, assim, tava com, tipo, a Amanda estava na minha mente o dia todo hoje, assim, não sei exatamente por quê, embora a gente tenha várias coisas em comum, mas hoje tinha um sininho, assim, sabe? Tipo, Amanda, Amanda. E aí você apareceu e já está. Você não quer, tipo, já é, sabe? Assim, as coisas Eu acontecem no queria tempo fazer uma certo. dúvida, queria tirar uma dúvida, Su. Sim. Do Kanban, já tem por onde que vocês estão utilizando, por exemplo, para a gente colocar a questão dos oferecimentos, por exemplo? Porque eu vejo que uma forma disso tudo que você falou, de eu conseguir, né, mergulhar e entrar no jogo, primeiro é pelo Kanban, né? Porque Sim. lá eu posso ver o que eu tenho e colocar. Por onde vocês estão usando de alguma forma isso em algum lugar entre Sim. vocês assim que estão nessa organizer? Eu estava buscando aqui para compartilhar com você o link, só que é um aplicativo que chama Trello. Você já usou? Você conhece o Trello? Eu devo ter baixado mas eu vou procurar, porque você tinha mandado uma listinha, né? Aí eu baixei Foi. todo, não Ah, entendi, legal. não entendi mais. Tá bom. Mas deve estar aqui. O Trello ele é bem simples. Ele foi assim o que eu consegui fazer de mais simples e mais próximo do que seria um Kanban de papel, que a Amanda já fez numa imersão com a gente, Nádia, então ela já conhece um pouco, Sim, né? claro.
Aham. Então, tem lá intenções, pedidos, oferecimentos. O que a gente fez de novo, que foi o deu match, porque a gente não vai ter o Scrum, né, das pessoas se conversando e tal. Então, a gente pegou e fez uma coluna que é deu match, que é tipo, olha, isso aqui eu quero. E aí a gente depois cocria. E lá no Slack, para quem não conseguiu usar o Trello, ai meu Deus, não estou entendendo nada e tal, a gente criou um canal lá do Slack que chama Pedidos e Oferecimentos. Então também você pode redigir se você não estiver conseguindo, né? O importante é comunicar, jogar na rede, que aí aos poucos a coisa flui. Mas aí não tem esse formato, tipo Não. um lugar onde fique tudo. Porque o Kanban traz essa facilidade da gente olhar e sempre estar ali, não se perder, né? Porque eu percebo que nas mídias, nas redes sociais, assim, até de alguns grupos que eu participo, acaba que todo mundo começa a postar um monte de coisa. Então eu ofereci isso, e eu não consigo nem ver o que eu quero daquilo ali, porque eu não tenho nem saco de tanto que aparece, sabe? Não dá para eu ver tudo. É isso. É justamente por isso que a gente tá. As pessoas estão um pouco resistentes, algumas não conhecem as ferramentas, mas é esse o objetivo. Para não ficar tudo jogado lá no WhatsApp. Então, o Trello ele vai ter isso, separadinho. Né? O que eu falei é que quem não consegue ainda usar o Trello, ou tem um pouco de dúvida, ou às vezes é um pedido emergencial, assim, tipo, gente, me dá o telefone da Nádia, sei lá, pode ser também um mais fácil pedido. ligar. Aí põe lá Verdade. no Slack, entendeu? Mas o Trello ele vai ter isso divididinho. Agora, o que não vai ter é a agenda, né? Porque no Kanban vem as intenções, os pedidos, os oferecimentos, aí vem a agenda e depois vem o feito. A agenda, a gente fez uma agenda do Google e tem uma agenda do Google Agenda, né? Então a gente tem do Drive e do Google Agenda, porque quem não consegue acessar o Google Agenda tem. Então a gente está tentando adaptar a linguagem aí para o mundo virtual para tentar ser mais acessível possível aí. Mas eu acho que o caminho é esse, é o Trello. Sim. Inclusive, quando você entrar lá, você já vai ver que já tem alguns pedidos de oferecimentos. E aí você já coloca o seu. Você abre lá uma parte, que não é muito difícil, você acha que é bem intuitivo. Sim. E aí você já coloca. E aí o segundo passo é achar a pessoa, e o terceiro é colocar na agenda, na nossa agenda. Agora eu não sei se dá para colocar na agenda ou se vai ter que falar com alguém, talvez tenha que falar. Para colocar na agenda, a gente está pedindo que fale conosco. A gente fez uma reunião hoje para compartilhar os acessos, então os facilitadores oficiais da Digitalmente, por enquanto, né, somos Beni, Nádia, eu, Jansley e Juan. E aí é isso, E aí tem uma ficha também com o telefone de todo mundo. Então, se você vê lá um nome de alguém que ofereceu e você fala, quero falar com essa pessoa, tem uma ficha com o nome de todo mundo. Ou então você fala com a gente também, enfim, a gente vai se localizando, não tem problema nenhum, né? E esse link que você mostrou agora para ela, do Trello, tem algum lugar lá? Tá na Digitalmente? Ele tem lá na Digitalmente, lá no Linktree, que tem todos os links, e ele tem no Slack, no canal do Pedidos e Oferecimentos, ele tá lá. Tá lá. É. Vou acessar depois também, vou lá ver. É isso então, gente. Palavras finais aí para quem quiser fazer o fechamento, fazer um check-out aí de como se sente com essa reunião. A saideira, muito boa. Saideira aí. Saideira, melhor ainda sem álcool. Mais alegre, porque aí o contágio é natural, né? Não precisa de nenhum amortecedor anestesiante. A saideira do amor. Pode ser. Muito bom, mas estou querendo mais, já estou pensando nas próximas, que venham mais. Oba, muito bom, adorei. Legal. Então estou saindo animado e vontade aí de passar um recado aí para todo mundo, para compartilhar esse vídeo, para compartilhar para os amigos aí da rede, da fora da rede, que é acho que a grande entrada para a gente é saber desse assunto de facilitação.
E aí também aproveitar para entrar no Slack, assim. Também quero fazer um chamado aí para o povo entrar no Slack, porque ele já tem tudo isso que a gente está falando, né? Sim. A gente já tem os perfis das pessoas, tem o Zap, que se não tá, pode colocar. Então, se a gente usar bastante essa ferramenta do Slack, também vai ficar cada vez mais juntinho. A gente vai ficar mais juntinho, vai conseguir se visualizar melhor. Eu também quero passar esse recado aí para todo mundo. E estamos juntos nos próximos workshops. Vamos comparecer aí também. Que tá bem Massa, Beni. Eu acho que a gente está falando de novos paradigmas, de novos hábitos, né? Novos hábitos é usar essas ferramentas, aprender a usar novas formas, né, de comunicação. Então, só para trazer que esse vídeo vai para o YouTube, alguns materiais internos a gente está compartilhando externamente, mas a gente está com várias reuniões e movimentos que a gente também não está compartilhando no público. Como disse o Beni aí, o caminho para entrar, o primeiro caminho aí acho que é entrar no Slack, aí eu vou deixar o link do Slack também, o nosso Slack é aberto. E seguimos. A Amandinha quer falar alguma coisa aí para encerrar? Eu saio animada e com essa pulguinha de colocar em ação, assim. Então, eu tô lá no Slack e não utilizo a ferramenta. Eu vejo chegar as mensagens e não vou porque é questão do hábito. Então, eu saio com essa semente aí de vou deixar no hábito para sempre estar olhando pelo Slack, até porque o WhatsApp tem algumas coisas só bem pontuais que são interessantes, né? Não tem porque eu ficar tanto tempo olhando aquele. Sim. É isso, gente. Nos amo. Tá bom. Gratidão, então. Beijo para vocês e seguimos. Beijo. Seguimos. Obrigada. Até. Tchau. A gente se encontra lá no Slack também, hein? Isso. Tchau, tchau. Tchau.